Tá vendo o material aí, Mitsu? É o inquérito completo. Um caso verdadeiro. Inclusive aí, pessoal, cuidado com esse material. Eu peguei de um caso aqui meu, já passado, já arquivado, né? O cara foi Agora eu absolvido. vi. Então, cuidado mandar material aí para outros grupos do WhatsApp. Ah, cuidado, isso aí tem informação aqui, tem CPF, RG, dados de pessoas reais. Inclusive, o polaco aí ainda está cumprindo pena. Então, de repente, chega no presídio lá, o inquérito dele, eu vou falar, ó, foi lá no projeto integrador, lá no. E eu dedo o que foi. Hein? Tá aí, Mitsu? Tá gravando, então? Então, vamos alinhar isso aí. Sim, primeiramente, bom dia a todos. Pessoal, eu sou o professor Mitsu, estou aqui com vocês. Hoje, a gente vai alinhar, em relação ao projeto integrador, algumas coisas que ficaram um pouco divergentes, né? Mas foi em razão desse distanciamento que nós tivemos aí. E a gente vai alinhar pelo grupo, pelo Meet aqui mesmo. Bom, moçada, eu estou com um projeto integrador com 4 turmas. O Rodrigo Pouso está com uma turma, que é a turma de vocês, certo? O que a gente fez com a minha turma? O Rodrigo Pouso já deve, não sei se já passou pela árvore do crime, Rodrigo? Já passei, fiz a linha do crime, nós fizemos desde o inquérito até o que era o inquérito, a parte, tudo, já passei tudo para ele. Fizemos a linha do tempo, a régua lá, tudo aí. O Iter Crimes também? Também, que o O Iter Crimes também. autor. Então, o que acontece? Nós, no projeto integrador, nós temos 3 atividades no projeto integrador. A primeira atividade é a entrega de um relatório policial, certo? A segunda atividade é o artigo científico. O artigo científico. A terceira atividade é a apresentação. Então, veja bem, são 3 atividades. A primeira atividade é o relatório policial, a segunda atividade é o artigo científico e a terceira atividade é a apresentação. A apresentação, ela se desmembra em 2 apresentações. A apresentação em sala de aula e depois a apresentação na semana jurídica, na semana dos relatórios policiais. Em relação à primeira atividade, relatório policial, o Rodrigo Pouso, ele havia passado o inquérito policial, que é, na verdade, o que a gente deveria ter feito. Só que, em razão desse distanciamento, o inquérito policial, acho que ele ficou muito denso, né, porque também tem que entregar o artigo científico, e o artigo científico vai servir tanto para a nossa matéria, quanto para a matéria da professora Ellen. A professora Ellen dá aula para vocês? Sim. Dá. Ou não? Sim? Então, a professora Ellen, ela, desde o semestre retrasado, ela vem alinhando com a gente para que a gente faça um trabalho só, tanto para o projeto integrador e também sirva para o artigo científico, para a metodologia científica. Então, em razão disso, a gente tem que terminar um artigo científico. Então, a primeira atividade, que deveria ser um inquérito policial, a primeira atividade é um relatório policial. Vocês estão me escutando certinho aí? Então, sua câmera que Sim. tá errada aí, ó. É porque eu estou tentando falar mais próximo, porque a minha webcam ela já é integrada com o microfone. Eu estou tentando falar mais próximo da câmera, senão ela fica muito longe. Se eu ficar aparecendo, ela fica muito longe da eco. Beleza. Então, assim, a nossa apresentação... Opa, aqui acho que deu. A nossa apresentação, a primeira atividade é um relatório policial, certo? Deveria ser um inquérito policial, como o professor Rodrigo Couto falou. Só que, em razão desse distanciamento, acho que a densidade de um inquérito policial, ela se torna um pouco mais dificultoso, né? Um pouco mais complexo. E aí, o que acontece? A primeira atividade, que seria o inquérito policial, nós vamos fazer somente o relatório policial. O que é o relatório policial? Dentro de um inquérito policial, tem todas as diligências, né? Aconteceu um fato criminoso. O delegado de polícia vai, baixa uma portaria. A partir do momento que ele baixa a portaria, ele começa as diligências. O que tem dentro de um inquérito policial? Dentro do inquérito policial vai ter todas as diligências para levantamento de provas documentais e testemunhais. Provas documentais. Quais espécies de provas documentais pode ter? Pode ter espécie de prova documental, interceptação telefônica, pode ter uma filmagem, pode ter foto, pode ter uma busca e apreensão, vamos supor. Você alinhou com ele somente crimes dolosos contra a vida, Rodrigo? Aham.
Então pode ter, que nem eu peguei o caso, um grupo pegou do Gil Rugai. Foi apreendido na casa do Gil Rugai uma arma, e a mesma munição da vítima, que encontrava no corpo das vítimas, né? Então, assim, a apreensão da arma também é uma espécie de prova documental. Então, a prova documental pode ser um vídeo, pode ser uma foto, pode ser a apreensão da arma do crime, pode ser uma interceptação telefônica, pode ser N situações em que possa comprovar, certificar que houve prova documental. Então, tem que haver num relatório policial indícios de autoria, participação e materialidade delitiva. Indícios de autoria, como que pode indicar a autoria? Através de provas documentais, que são essas que eu acabei de falar, e através de provas testemunhais, que são as pessoas que diretamente viram o crime ou indiretamente ficaram sabendo do crime, certo? Então, o que acontece? Nessas provas documentais testemunhais, tem que ser certificado para o relatório policial, ok? Então, em razão disso, dessas diligências, ao final do levantamento de todas as diligências, o delegado de polícia, o que ele faz? Ele certifica essas diligências e faz um relatório. É um parecer do delegado, da autoridade policial. E o que o delegado faz? Ele faz um relatório. Então, o relatório ele é nada mais, nada menos que o fechamento do inquérito policial. Vocês estão entendendo? Deixa eu abrir o chat aqui, se alguém quiser perguntar. Todos entenderam? Estão abertos o microfone, Mitsu. Ah, tá aberto o microfone? Ok. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá? Então, veja bem. Então, o relatório policial, ele é feito para quê? Ele é feito para certificar, apontar indícios de autoria, participação e materialidade delitiva. Como que o delegado de polícia, ele aponta indícios de autoria e participação? Primeiro eu vou explicar por que autoria e por que participação. O artigo 29, você já explicou o artigo 29 para eles, Tito? Não chegamos a aprofundar, mas aí, para entrar assim, para explicar do 29, não. Mas, se quiser, depois eu marco uma aula com eles, né? E aí eu falo. Mas se quiser adiantar aí... Porque assim, o artigo 29, ele fala do concurso de pessoas, né? No concurso de pessoas existem autores, coautores e partícipes, certo? Então, se no caso que vocês estão estudando, vamos dar um exemplo do caso que o menino pegou, Gil Rugai. Ele sozinho matou o pai e a madrasta. Então, só existe autoria, não existe participação, não existe coautoria. Então, vocês vão fazer o relatório policial somente em cima dessa autoria, do Gil Rugai, foi um autor só. Mas vamos supor que nem o caso do Champinha. O Champinha era menor de idade, à época era inimputável, mas ele praticou o crime com mais 2 ou 3 pessoas, se não me engano. Então, no caso do Champinha, houve concurso de pessoas, houve autores e coautores, certo? Não houve partícipes. Mas, se houvesse coautores, se houvesse partícipes, tinha que indicar no relatório policial a autoria, a coautoria e a participação de todos eles, certo? Então, veja bem, neste caso, vamos diferenciar o que é autor, o que é coautor, o que é partícipe. Vamos supor que eu quero matar Rodrigo Pouso. Vou abrir o chat que vou pegar o nome de uma pessoa aqui. Eu quero matar o Rodrigo Pouso. Oi? Mata o Wilson. Eu ajudo. Quem que é Nilson? O Wilson, mata ele. Wilson Freire. Não, o Wilson ajuda você. Tá, então eu quero matar o Wilson Freire. Eu chamo o Rodrigo Pouso para nós, em conjunto, matar o Wilson, certo? Então, veja bem, eu e o Rodrigo Pouso chegamos lá, o Rodrigo Pouso foi o piloto de fuga lá da moto, ele me levou até o local em que estava o Wilson. Eu desço da moto e atiro no Wilson. Matei. Veja bem, eu pratiquei o verbo do fato, matar alguém. Eu pratiquei o verbo do tipo, matar alguém. O Rodrigo Pouso, ele sabia que ele estava me conduzindo para ir até um local matar alguém. Então, se ele sabia, o artigo 29 fala, todos que concorrem para a prática de um crime, por ele deve responder. Então, o Rodrigo Pouso, ele é nada mais, nada menos que um coautor. Pela teoria do domínio do fato, pela teoria finalística, o Rodrigo Pouso, ele vai responder como coautor e não como partícipe, certo? Por quê? Porque ele sabia que eu queria matar o Wilson. Mas vamos dar o seguinte exemplo, em que o Rodrigo Pouso, ele não sabia que era para matar o Wilson.
Vamos dar um exemplo que ele só me levou para um local. Então, veja bem, se ele me levou para um local sabendo que eu estava armado, então ele participou de um crime que poderia não ser o homicídio, porque ele não sabia do resultado finalístico. Aí seria participação em outro crime, porte de arma, roubo, entre outros. Então, veja bem, neste caso, em que Rodrigo Pouso, ele me leva até o local do crime e que lá eu executo o Wilson, eu sou o autor, o Rodrigo Pouso é o autor. Ele sabia do que ia acontecer, certo? Ele sabia do que ia acontecer. Então, eu sou o autor, o Rodrigo Pouso é o coautor, certo? Então, se tiver autor e coautor, ou coautores, vocês, no relatório policial, você tem que apontar indícios de autoria e coautoria, né, de participação. Então, veja bem, falamos de autoria, falamos de coautoria. Em relação à participação, o artigo 29, ele fala que a participação se dá de forma material e de forma moral. A participação material se dá com auxílio. Eu empresto a arma do crime. Veja bem, eu não sei qual o crime que ele vai praticar, mas eu empresto a arma. Então, eu fui partícipe do material do crime, ok? Então, o que acontece? Neste caso, se eu fui partícipe material, tem que apontar a minha participação. Porque o artigo 29, parágrafo 1º, fala que a participação ela será punível à medida da sua culpabilidade. Certo? Por isso que tem que apontar qual foi a participação dessa pessoa. Existe a participação material, que foi essa, emprestar arma do crime, que foi um exemplo, e existe a participação moral. A participação moral se dá de forma pelo induzimento ou pela instigação, ok? Induzimento é criar algo que não existe. O Rodrigo pode falar, eu quero matar, olha, eu tô com uma raiva danada do Wilson. Eu tenho raiva dele, eu tô com muita raiva dele. Rodrigo Pouso fala pro Wilson. Eu falo pro Wilson. Então vai lá e mata o Rodrigo Pouso. Veja bem, eu tô criando uma vontade que não existia no Wilson, certo? Então, a participação moral, ela se dá pelo induzimento, criar algo, ou pela instigação. Instigar alguém é fomentar, é colocar lenha na fogueira. O Wilson fala, eu tô com raiva do Rodrigo Pouso, eu quero matar ele. Eu vou falar, vai e mata ele então. Então, veja bem, eu não criei essa vontade. Eu só fiz com que estimulasse a vontade dele. Eu coloquei lenha na fogueira. Então, eu instiguei ele a praticar o crime. Então, a participação hoje, ela se dá de forma material e moral, ok? Moral pelo induzimento, criar algo, e induzimento, moral pelo induzimento, criar algo, ou moral pela instigação de fomentar algo. Então, se o caso que vocês estão pesquisando, existe autores, existe coautores, existe partícipe material, existe partícipe moral pelo induzimento, pela instigação, vocês têm que apontar isso no relatório policial, entendeu? Então, no relatório policial vai ter que ter exatamente esses elementos. No relatório policial, como que vocês vão começar um relatório policial? Vocês fazem uma síntese dos fatos. Dá o exemplo do Gil Rugai lá. No dia tal, na hora tal, o fulano, o suspeito, Gil Rugai, está sendo acusado de adentrar a casa do pai, da madrasta, quebrar a porta e, através de uma pistola calibre, sei lá, ponto alguma coisa, ponto 40, de atirar no pai e na madrasta. Então, veja bem, neste caso aí, o relatório policial, ele está narrando para depois ele apontar as provas. Então, o relatório policial, ele começa com o nome dos envolvidos, as vítimas e o autor ou coautores e partícipes. Depois vem um avocativo, que é o endereçamento, que o relatório policial, ele vai para o juiz competente, né, que é o juiz, geralmente, da vara de crimes dolosos contra a vida, a não ser que seja vara, mas vai endereçado para o juiz da vara de competência dos crimes dolosos contra a vida. Depois vem o resumo dos fatos. Nesse resumo dos fatos, que vocês vão colocar lá o que aconteceu, no dia que aconteceu, as pessoas envolvidas, depois que você fazer o resumo dos fatos, você vai começar um título, das provas. Quando você abre o título das provas, só tem duas espécies de provas, documentais e testemunhais, ok?
A partir daí, você começa a elencar. Quais são as provas? Primeiro, provas documentais. Fala assim, ó, devido à apreensão da arma do crime, a faca ou revólver, ele foi realizado ao exame pericial, em que foi constatado as digitais, né, do acusado, comprovando aí a materialidade, a autoria do crime em relação à vítima X. Então, é uma prova documental, certo? Então, vamos que houve uma filmagem. Ó, de acordo com a filmagem, é perceptível, né, que a pessoa que está sendo acusada tem as mesmas características da pessoa da filmagem ou da foto. Então, vai elencar essas provas documentais, ok? Então, primeiro, das provas. O primeiro tópico das provas, vocês colocam das provas documentais. Depois que vocês terminarem provas documentais, vocês vão para provas testemunhais, ok? Em relação às provas testemunhais, cada testemunha que vocês fizerem, vocês vão fazer um breve resumo do que aquela testemunha falou. Um exemplo, em que, vamos dar o exemplo do Gil Rugai. O Gil Rugai, ele adentrou a casa do pai, quebrou a porta, entrou pela porta e disparou tiros, né, de arma de fogo contra o pai e contra a madrasta. Só que existia um vigilante noturno. E o vigilante noturno, ele não pôde ser identificado, porque ele estava pela proteção das testemunhas, né, pela uma lei de proteção das testemunhas, que o nome dele não foi identificado. E aí o que acontece? Essa testemunha, que foi o vigilante noturno, ele apontou, né, a autoria do crime como Gil Rugai. E aí, quando o delegado de polícia, no fechamento, o que ele tem que fazer? Lá na apresentação das provas testemunhais, ele coloca lá, vigilante noturno, aí coloca entre parênteses, segredo, de acordo com a lei tal, a lei de proteção de testemunhas. Aí coloca, o vigilante noturno, no dia dos fatos, ele estava na rua X, que é a rua da parte do crime, ele estava na rua X, dos indiciados, né, dos acusados, ou do acusado, na perna, você mandou para eles? Tá na escuta aí? Alguém tá escutando? Tá escutando? O Rodrigo, eu acho que ele não tá na escuta. Bom, o Rodrigo... Oi. Vamos fazer o seguinte, pessoal, olha aqui, fechem o microfone a hora que tiver, só vai abrir o microfone na hora que for falar, entendeu? Porque se ficar todos os microfones abertos, fica pegando. Então, quando for falar, abre. Quando não tá falando, fecha, entendeu? Mitsu, eu não mandei para eles, eu mandei o inquérito agora, eu só expliquei em sala como seria. Agora, como vai ter que fazer o seu relatório, que até que falei para você, se você tem esse material, eu vou aproveitar seu e vou mandar tudo para eles, entendeu? Sei. Eu te mandei um relatório policial. Você mandou, aham. Mandei, né? Vamos fazer assim, daí eu mando para eles. Cabeça, enfim, tem que apontar a lesão. Nessas lesões, né, toda a materialidade, o próprio judiciário, ele manda algumas perguntas. Qual foi o instrumento do crime? Aí vai falar instrumento pérfuro contundente, instrumento corto contundente, instrumento contundente. Vamos supor que seja a pessoa morreu lá de paulada, instrumento contundente. A pessoa morreu de facada, instrumento corto contundente. A pessoa morreu de tiro, instrumento pérfuro contundente. Então, o judiciário, ele manda as perguntas e o perito, ele tem que responder essas perguntas. Qual foi o instrumento utilizado? O instrumento foi pérfuro contundente, no caso do Rio Jugai. Foi através de tiro. Aí fala, quais foram as espécies de lesões? Ou aí ele elenca lá o artigo 129 do Código Penal, que para testar, para certificar se a lesão foi de natureza leve. Não estou conseguindo. Tá, eles estão vendo, tá o bonequinho aí, ó. Não, agora é que na verdade você entrou pelo celular e entrou pelo... É que eu estava vendo pelo celular. Enviados pelo judiciário para que o perito possa responder. Quem vai fazer as vezes de perito vai ser vocês, o pessoal do grupo. Então, o pessoal do grupo vai pegar a quesitação, aquela que está lá em cima, e vai responder exatamente essas perguntas aí que está com o Rodrigo posto na tela. Essas daí são as perguntas, ó. Olha lá, houve morte? Qual a causa da morte? Qual o instrumento ou meio de...
foi produzido por meio de veneno. Esse aqui, o número 4, ele é nada mais, nada menos que o parágrafo 2º do artigo 121, para ver se qualifica ou não o homicídio, certo? Aí vai falar do histórico, vai falar da descrição. Aí lá embaixo, abaixa um pouquinho, Rodrigo. Lá embaixo vem as respostas. Lá. Qual foi? Houve morte? Sim. Por que se houve morte não houve? Porque o homicídio pode ser tentado. Tá vendo? Olha lá. Ah, entendi. Só que aí ele morreu de afogamento, porque ele tava vivo ainda. Lacrou, né? É. Bom, então, o que vocês, alunos, vão ter que fazer? Vocês vão ter que responder em relação ao quesito materialidade, ok? Em relação ao quesito materialidade, vocês têm que responder esses quesitos aí. Houve morte? Sim. Qual a causa da morte? Por que eles falam qual a causa da morte? Para ver se tem nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Qual foi a conduta? Vocês vão ter que narrar e falar também. Pode abrir o microfone e fala. Galera, entendeu? Todos entenderam? Então, relatório policial vai apontar indícios de autoria, coautoria e participação. Como que vão apontar esses indícios de autoria, coautoria e participação? Através de provas documentais e provas testemunhais. Ok, fechou autoria, coautoria e participação. Depois vocês vão para a materialidade. A materialidade nada mais é que essa resposta da quesitação, falar se houve morte, qual a causa da morte, se o homicídio foi qualificado ou não e o motivo da qualificadura. Conhecimento do delegado doutor Romildo, dou um bom conhecimento, ele pegou e elaborou a portaria aqui, o que tinha que fazer, ele traçou, tem que fazer isso, juntar isso, fazer aquilo, começou a investigação. Isso tudo que ele fez, traduz no inquérito policial aqui, tá tudo traduzido aqui, Olha lá, no relatório, quer dizer, Olha lá, relatório, ele começa, aí o objeto feito, inquérito instaurado, né, com confecção de portaria, lá tá escrito, é a portaria, tá lá em cima, tá lá no começo. Aí, tá vendo? PO da Polícia Civil, aqui, boletim de ocorrência, aí tem tudo, olha lá, ele juntou os termos de declaração de todo mundo, vai fazer a portaria do delegado lá, que o delegado instaurou, entendeu? Porque se você fizesse também, você faz isso aí, depois você traduz para o inquérito, você vai ter um pouco mais de trabalho fazer o inquérito todo. Agora não, agora você vai ter que fazer só o relatório, mas baseado no inquérito policial e num caso que vocês escolheram. Não é agora, vamos fazer aqui perdido. Não está perdido. Entendeu? É baseado no caso e no inquérito. Ok. A Julieta e a Ana Vitória está perguntando se a aula vai ser bem menor, bem mais sucinto. Agora imagine, se for 4 envolvidos, 5 envolvidos, o relatório policial vai ser gigante, porque tem que apontar indícios de autoria, participação e materialidade delitiva dos 5, 4, sei lá. Então, não tem um número máximo de relatório policial. Como o professor Rodrigo Pouso está explicando para vocês aí, veja bem, o relatório policial... Olha esse relatório, quantas folhas tem, olha aí. Só que você vendo que ele fica remetendo lá para trás, né? Esse inquérito, ele deu 358 folhas. 358. Mas só pode... de depoimento das testemunhas, a declaração das testemunhas, vai ter que fazer o que eu falei. Vai fazer o resumo do que a testemunha falou e embaixo coloca a citação do depoimento dela. Entendeu? Isso. É assim que vocês têm que fazer, não pode remeter. Da mesma forma, pode ver que no final desse relatório policial aí, ele remete à materialidade. Quer ver? Lá no final, ele remete, em relação à materialidade, remete ao exame pericial lá embaixo. Olha o tanto. Conclusão, olha lá a materialidade lá. Olha lá, ele refere lá, ocultação de cadáver, homicídio qualificado. Então, ele remete lá ao IP 300 delito. Depois, a prisão em flagrante delito foi convertida em prisão preventiva. Tem que colocar qual dia, lá no artigo científico, qual o dia que a pessoa foi presa. Se essa prisão foi convertida, no caso de agora, esses tempos para cá, foi na audiência de custódia, foi convertida em prisão preventiva, ou se ele não foi preso em flagrante delito, foi prisão temporária, e depois a prisão temporária foi convertida em preventiva. Então, tudo esquema lá. Vou colocar aqui meu canal no YouTube. E vamos fazer o seguinte, Fabiana, também. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar 2 aulas para frente. O que você acha?
a próxima aula e a outra, e eu reforço tudo isso aí. Ó, Perfeito, professor. meu canal no YouTube é Direito Penal no Esquema. Lá eu explico certinho, tanto em vídeo, explicando normalmente, igual eu estou explicando aqui, mas eu também faço desenho, quadro esquemático, para ficar mais fácil a visualização. Tá ok? Meu Instagram é prof.mitsu. Quem quiser olhar lá eu tenho também algumas dicas. Mitsu. Opa. Esse aqui é o Instagram. Então, moçada, veja bem, em relação ao relatório policial, você tem alguma coisa a acrescentar aí, Rodrigo? Não, eu falei para eles o seguinte, agora, como vai fazer só... Você é o delegado que está mostrando para o juiz, mostrando para o Ministério Público, que ali tem justa causa para a denúncia, tem condições para a ação, tem pressupostos para a ação, tem legitimidade para a ação. Você está mostrando para o judiciário, está mostrando para o juiz e está mostrando para o Ministério Público que ali tem todos os elementos para a denúncia e para a ação penal. O grupo dos projetos integrador que eu tenho, dos líderes. Isso. Ó, a Fabiane está falando o seguinte, ó, ótima ideia corrigir pelo WhatsApp, e ela está falando, recebe só dos líderes. Porque assim, que nem semana passada deu conflito. 2 pessoas do mesmo grupo mandou relatório, cada um mandou um diferente. Aí eu falei, mas eu já corrigi desse caso. A gente pegou o caso do Pedrinho Matador. Só que o Pedrinho Matador, ele matou 70 pessoas, né? Então, cada grupo pode pegar uma vítima. Por mais que seja do mesmo autor, são vítimas diferentes. Esse grupo pegou do Pedrinho Matador, que matou o próprio pai. Ele matou o pai na cela. Então, o que acontece? 2 pessoas do mesmo grupo mandou relatório policial, só que um já retificado, o outro não retificado. Aí eu corrigi 2 vezes, eu falei, não, mas tá errado. Por isso que é interessante o que a Fabiane falou, a Fabiane Lessa, que só o líder do grupo manda, porque senão aí vira meio que bagunça, né? Só o líder mandar, aí beleza, aí você consegue corrigir e não precisa dar... É melhor assim. Agora, em relação ao segundo, que horas que vai acabar aqui? Que hora que vai acabar? É 11 horas? Que não tem horas, não. Até quando terminar, ué. Ah, tá. Bom, então, em relação ao relatório policial, eu acredito que seja isso. É a primeira atividade. A segunda atividade é um artigo científico, ok? A terceira atividade é a apresentação. Essas 2 aqui, eu acredito que seria interessante a gente terminar antes de voltar à aula, né, antes de parar essa suspensão, ou pelo menos terminar boa parte deles, até o andamento. O que eu sugiro para os meus alunos? Quantas pessoas você colocou máximo em cada grupo? Quanto que tem, Fabiano? Nosso grupo dividiu em quantos? Deixa eu ver aqui. Eu coloquei no máximo 10. É mais ou Eu menos acho que está nessa média aí, 9, 10. Vai terminar só o relatório policial. Pega 4 pessoas para fazer o relatório policial e pega 6 pessoas para fazer o artigo científico. Porque o artigo científico demanda um trabalho maior. O artigo científico, ele é bem mais complexo do que o relatório policial. Então, pega 4 pessoas, faz o relatório policial, pega 6 pessoas e faz o artigo científico. Deixa eu pegar só um copo d'água aqui, só um minuto. Pessoal, deixa eu ver aqui. Então, moçada, veja bem. Pega... São 8 grupos, Bissu. 8 grupos. São 8 grupos? É grande essa turma aí, né? 8, porque são 80 na sala. Uhum. 8 grupos de 10, no máximo 10. Pega 4 pessoas para fazer o relatório policial e pega 6 pessoas para fazer o artigo científico. Eu vou explicar bem rapidamente. Tem grupo que tem 12 ali, a Fabiane está falando. Vou explicar bem rapidamente. Tem gente que não saiu do grupo, que não sei o quê, aí mudou. Não ficou.
Não ficou certo. Tá tranquilo. Em relação a deixa eu só colocar meus... Pegar aqui. Em relação ao relatório policial, vocês têm alguma dúvida? Se alguém tiver, abre o áudio aí, faz a pergunta que eu e o Rodrigo colocamos aqui para sanar essa dúvida. Não? Tá tranquilo, né? Bom, nosso segundo trabalho vai ser o... Aí tem uma dúvida aqui, o relatório, as dúvidas vão surgir depois. É exatamente isso, é igual na prova, né? Na prova, as dúvidas só surgem na hora da prova. Mas então, ô Mitsu, eu já mandei para eles um verdadeiro, o inquérito completo. Rapidamente, vou falar sobre o artigo científico. O artigo científico, em relação às normas da BNT, quem vai orientar vocês vai ser a professora Ellen. A Ellen. Já falei para eles isso aí. Ela que vai orientar. Então, o artigo científico vai servir tanto para projeto integrador, quanto para metodologia científica. O artigo científico vai ser para os dois. Só que a professora Ellen, ela vai orientar acerca dos parâmetros, né, das normas da BNT. E o professor Rodrigo Pouso, né, no meu caso com a minha turma lá, mas o professor Rodrigo Pouso com vocês, ele vai corrigir a parte material do artigo científico. Certo? Já bateu isso. Isso. No artigo científico tem que ter 3 tópicos. O primeiro tópico, do crime. O segundo tópico, do intercrimes. O terceiro tópico, da régua processual. Certo? Lá no meu canal tem os 3 vídeos sobre as 3 coisas. Certo? Do crime. O professor Rodrigo Pouso, como ele é professor de direito penal de vocês, eu acredito que ele já falou sobre a árvore do crime. Já falou, né, Rodrigo? Falei que eu mostrei para eles lá aquele caminho lá, a árvore do crime, nós fizemos no quadro. Assim, explicando para ele lá de quadro, do fato, nós fomos descrevendo eles, né? Aí acabou esse trem de aula dada, né? Para terminar isso aí, para aprofundar. Primeiro nós passamos para ele todo um caso completo para eles escolherem, estava dividindo assim. Aí veio esse trem aí. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou. Essas 2 aulas também vai ser para fixar isso aí. Bom, entendeu? então, o que acontece? Em relação o primeiro tópico, vai colocar lá a capa, né, o nome das pessoas, o nome do grupo, o trabalho realizado, como forma de acordo com a teoria tripartida, se divide em 3 elementos: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Tá? Isso aí de acordo com a teoria tripartida. Há muito tempo atrás foi ventilada uma teoria chamada bipartida, que o crime era somente um fato típico e ilicitude. Só que hoje, né, hoje não se utiliza mais. Claro que tem doutrinadores que ainda utiliza, né, o Mirabete. Mirabete utiliza a teoria bipartida, fala que crime é somente fato típico e ilicitude. Pronto. A culpabilidade, para as pessoas que adotam a teoria bipartida, ela fala que a culpabilidade é somente um preceito para a aplicação de pena para os imputáveis e semi-imputáveis sem periculosidade, e para os inimputáveis, que são para medidas de segurança, para os inimputáveis ou semi-imputáveis com periculosidade. Então, para a teoria bipartida, a culpabilidade não é elemento de crime. Ela é somente um preceito para aplicação de pena ou medida de segurança. Só que hoje não é adotada a teoria bipartida, é adotada a teoria tripartida. Crime é um fato típico, ilícito e culpável. Ei, Mitsu, tá casado isso aí, porque eu tô dando aula para eles isso aí. Eles tiveram então. aula agora. Então, estão tendo aula disso aí agora. Então tá perfeito. O que vocês vão fazer no primeiro tópico? No primeiro tópico do artigo vai ser 1.0 do crime, 1.1 do fato típico, 1.2 da ilicitude, 1.3 da culpabilidade. Pronto, eles estão tendo aula disso aí. Falar da Suzana Ristoff e os irmãos Cravinho. A conduta da Suzana Ristoff foi a mentoria do crime, traçar todo o crime, facilitar para os agentes criminosos. Já a conduta dos irmãos Cravinhos, um ficou de um lado de uma cama, adentrou, né, ao quarto lá do casal, que eram os pais da Suzana Ristoff, adentrou ao quarto e aí começaram a dar golpes de ferro, de instrumento contundente. Essa foi a conduta dos 3. Houve resultado? O resultado naturalístico foi a morte do casal. Houve resultado. Existiu nexo de causalidade entre a conduta e o resultado? Este casal, eles morreram em razão da conduta, em razão das pauladas, né? Foram barras de ferro, em razão das contusões da barra de ferro? Sim, ou seja, houve nexo de causalidade entre a conduta e o resultado.
Houve tipicidade? Sim, houve tipicidade formal e material. Por quê? Porque a tipicidade formal está prevista no artigo 121 do Código Penal. Então, teve tipicidade formal e a conduta narrada, os fatos narrados, se amoldaram ao artigo 121. Ou seja, teve tipicidade material também. Então, o primeiro tópico do crime, vocês vão falar do crime. Primeiro subtópico do crime, 1.1, do fato típico, e os 4 elementos do fato típico: conduta, resultado, nexualidade, tipicidade formal material. Acabou 1.1. 1.2 vai falar da ilicitude. Na ilicitude, o que vocês vão fazer? Vocês vão conceituar essa ilicitude. Vai pegar um doutrinador lá, vocês vão escrever com as próprias palavras a ilicitude e depois vai fazer uma citação direta. Vai colocar a citação direta lá da ilicitude. Ok? E aí você vai copiar uma ou 2 doutrinas lá e vai colar a ilicitude. Eu vou falar sobre o conceito de ilicitude, o conceito de ilicitude, que é ilicitude antinormatividade, que é contra a lei, tal. Você vai falar isso. Você vai copiar, né, vamos colocar lá Rogério Greco, vai copiar o conceito de ilicitude e vai colar lá embaixo. Eu vou falar sobre as espécies de ilicitude, objetiva, subjetiva. Então, você vai falar sobre a espécie, copia um trecho da doutrina, vamos colocar César Roberto Bittencourt, Guilherme Souza Nutti, e cola lá. Vai falar sobre as espécies de ilicitude. As consequências da ilicitude, faz lá um resuminho das consequências e cita qual doutrinador fala sobre a consequência. Então, isso é ilicitude, tranquilo. O terceiro elemento é a culpabilidade. O terceiro elemento do crime é a culpabilidade. Primeiro é o fato típico, segundo a ilicitude, o terceiro é a culpabilidade. Aí você vai colocar lá 1.3 da culpabilidade, certo? Quando vocês colocarem 1.3 da culpabilidade, na culpabilidade tem 3 elementos que eles são cumulativos na culpabilidade. Primeiro, a imputabilidade. Então, vocês vão falar lá, o réu fulano de tal, ele era o réu ou os réus, né? Os acusados, os indiciados, sei lá. Vai colocar lá, os réus, os acusados, eles têm imputabilidade tanto pela maioridade quanto pela sanidade mental prevista no artigo 26 do Código Penal. Vai falar que eles tinham discernimento, vai falar que eles eram maior de idade, então vai falar sobre imputabilidade. O segundo elemento da culpabilidade, a potencial consciência da ilicitude. Vocês vão apontar que aquela pessoa, aquele acusado, aquele réu, se recebeu a denúncia ou não, você vai apontar aquela pessoa lá como aquela pessoa que ela tinha consciência da ilicitude. Ela sabia que matar era crime. Por quê? Porque ela tinha segundo grau, porque ela tinha terceiro grau incompleto, ou completo, no caso da Suzana Ristoff, ela tinha terceiro grau incompleto. Então, vai apontar que ela tinha, sim, discernimento para saber que matar alguém é um crime, certo? Então, vai apontar. Terceiro elemento é a exigibilidade de conduta diversa. Vamos fazer esse parágrafo, tá? Primeiro parágrafo, imputabilidade. Segundo parágrafo, da potencial consciência de ilicitude. E terceiro parágrafo, da exigibilidade de conduta diversa. Eles não podem reclamar, tiveram aula segunda-feira disso aí. Rapaz do céu, casou tudo certinho. Então, por isso que neste caso aí, esse é o primeiro tópico. Vai lá, vai falar sobre os 3 elementos do crime: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Este primeiro tópico, que é o crime, ele se divide em 3 subtópicos: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Ok? O segundo tópico vai falar sobre o iter criminis. O que é iter criminis? Você já deu essa aula para eles, Rodrigo? Não, aí ficou. Essa aí não foi, porque aí acabou, né? Só esse primeiro. Não deu essa aula ainda, não. Então, mas aí eu vou falar com ela nessas aulas para frente aí. Isso. Aí o Rodrigo Pouso vai falar sobre vocês, sobre o iter criminis. Lá no meu canal, eu explico o iter criminis, tanto assim, falando, mapas esquemáticos, entendeu? Mas assim, iter criminis, iter, caminho. Criminis, crime. Iter criminis é nada mais que o caminho percorrido pelo crime. Caminho do crime. Então, o caminho do crime, de acordo com a corrente majoritária, são 4 caminhos do crime. Primeiro caminho, cogitação. Segundo caminho, preparação. Terceiro caminho, execução. E quarto caminho, a consumação do crime. Corrente minoritária fala que existe um 5º caminho, né, que é a última etapa, que é o exaurimento. Só que é corrente minoritária mesmo. Então, ela não entra, né, a corrente majoritária e o STF, ele fala que o exaurimento, ele não integra o intercrimes. Quando vocês forem relatar o segundo tópico, que é o 2.0 do intercrimes,
vocês vão falar lá sobre os 4 passos, né, os 4 caminhos percorridos pelo crime. Vai falar da cogitação, vai falar sobre a preparação, vai falar sobre a execução e vai falar sobre a consumação. Se quiserem falar também, mas que expor que não integra o intercrimes, mas se quiser falar sobre exaurimento, vamos dar um exemplo. Uma pessoa que paga, né, ela, na verdade, ela recompensa a pessoa que vai matar a encomenda. Então, se ela vai pagar, ela promete pagar, é uma promessa futura, se ela promete pagar, então você tem que fazer o quê? Você tem que apontar, né, que lá no final, no exaurimento, ela recebeu para a prática delituosa, ela recebeu para matar alguém. Então, o que acontece? Tem que também falar do exaurimento. Mas essa aula aí, o professor Rodrigo Pouso vai dar para vocês. Mas lembrem, é o segundo tópico do artigo científico. O terceiro tópico vai falar sobre a régua processual. A régua processual é todo o trâmite processual que passa um processo criminal. Desde a época do inquérito policial, a árvore do crime... Eu falei para ele, Mitsu, nós fizemos um esquemão no quadro, um rabife. Isso. Lei da data, passamos pela morte, pela audiência de custódia, pelo inquérito, aí eu mostrei aonde parava, aí fomos continuando para ver o que era o processo, chegamos até no tribunal do júri. Não, então perfeito. Porque assim, ó, como o professor Rodrigo Pouso já explicou para vocês, vocês vão passar por todas as etapas da régua processual. Inquérito policial, oferecimento da denúncia, o juiz ele recebe a denúncia, cita o réu para o réu responder a acusação. Se ele não absolver sumariamente, ele designa uma audiência de instrução e julgamento. Tendo a audiência de instrução e julgamento, tem todos os atos, inquirição da oitiva da vítima, né, se for tentativa de homicídio, inquirição da testemunha de acusação, defesa, perícia, acariação, reconhecimento de pessoas e coisas, e, ao final, interrogatório do réu. Essas etapas têm que constar no artigo científico. Depois que tem audiência de instrução e julgamento, o juiz ele abre o prazo para as alegações finais orais ou memoriais. E aí, depois disso, o juiz, como são crimes dolosos contra a vida, ele tem 4 decisões. Ou ele desclassifica um crime doloso para um crime não doloso contra a vida, ou ele absolve sumariamente, no caso, quem pegou o ônibus 174, os réus, os policiais, eles foram absolvidos sumariamente, entendeu? Aí, a apresentação de vocês vai acabar exatamente aqui. Quem tiver, né, a possibilidade de absolver sumariamente. Ou pode o juiz impronunciar, ou ele pode pronunciar, né? Só e somente só abre a segunda fase do rito tribunal do júri se houver a pronúncia. Se for pronunciado, vai para a segunda fase, rito 422, e aí sorteio e plenário. Lá no plenário tem 7, né? São 7 juízes leigos, são os jurados, e os jurados eles podem dar a decisão. Podem condenar, podem absolver, podem desclassificar ou pode desqualificar. Tudo isso tem que ser relatado no artigo científico. Essa é a última etapa, é o 3.0. Primeiro, vai falar sobre o crime, segundo, do intercrimes, e terceiro, da régua processual. Terminou esses 3, vocês vão para a atual situação do réu, para ver como que o réu está, né? Só que antes da atual situação, tem assim, ó, o Rodrigo Pouso deve ter explicado para vocês. Todo processo criminal, ele passa por 4 etapas. Primeira etapa, a etapa da investigação, né? Tudo que vocês vão fazer no relatório policial está dentro da investigação policial. Desde o momento em que baixa a portaria até o momento em que encerra o relatório policial. Essa é a fase de investigação policial. Esse relatório policial, juntamente com o inquérito policial, é enviado para o juiz ele analisa todo o inquérito policial e envia para o Ministério Público. O Ministério Público, ele oferece a denúncia e ao magistrado novamente. O magistrado, a partir do momento em que ele recebe a denúncia, sai da esfera da investigação policial e começa a ação penal. Por isso que a gente vê nos telejornais, o fulano de tal vira réu na ação. Por que ele virou réu na ação? Porque o juiz recebeu a denúncia. Sai da esfera da investigação policial e entra na esfera de ação penal. Aí vem toda essa fase que o Rodrigo Pouso ensinou para vocês, primeira e segunda fase do júri, aí encerra com a sentença. Quando encerra com a sentença, acaba a ação penal. Aí inicia a fase recursal. Aí vem recurso de apelação, embargos de declaração, embargos de nulidade, embargos agravo regimental, dentro de tudo vai ter a fase recursal.
Aí vem, né, esse entendimento do trânsito em julgado, só que agora o que acontece? Tem esse problema, esse entrave que o Rodrigo vai explicar para vocês. A execução provisória de pena e ou não execução provisória de pena. Nos crimes dolosos contra a vida, com pacote de crime, é possível executar provisoriamente a pena quando existe a sentença condenatória do júri, não espera a fase recursal. Só que no nosso artigo científico, vocês vão fazer a fase recursal. Se o réu, ele entrou com recurso, se ele entrou com embargo, se ele entrou com apelação, se ele entrou com outro recurso cabível, né, os recursos superiores aí, depois segunda instância, foi para recurso especial, para o STJ, o recurso extraordinário para o STF. Então, veja bem, vocês têm que relatar sobre a fase recursal. Depois que relatar sobre a fase recursal, aí vem a quarta e última fase, a fase de execução penal, ou seja, de aplicação da pena. Aí sim está cumprindo a pena. Vamos dar o exemplo do goleiro Bruno. O goleiro Bruno teve a fase de investigação policial, teve a fase de ação penal, ele foi condenado, ele recorreu da sentença, aí veio a fase recursal, e aí ele foi para a fase, que é a fase que ele está, que é o cumprimento de sentença, a fase de execução penal. Então, no goleiro Bruno, ele tem as 4 fases: fase de investigação, fase de ação penal, fase recursal e fase de execução penal. Depois da última fase de execução penal, vocês têm que relatar a atual situação do réu. Qual é a atual situação do réu do Bruno? O Bruno já passou pela investigação policial, o Bruno já passou pela ação penal, o Bruno já passou para a fase recursal, o Bruno já passou e ele está hoje na execução penal. Só que hoje, o goleiro Bruno, ele está em regime semiaberto. Por isso que ele pode trabalhar. No regime semiaberto, ele pode ter uma autorização de saída para trabalhar e voltar a cumprir pena somente à noite. Por isso que ele ofereceu já, né, para trabalhar em alguns clubes. No entanto, o Operário foi um deles que estava sendo cogitado de contratar o goleiro Bruno. Só que, veja bem, essa é a atual situação do goleiro Bruno, certo? Então, no artigo científico, vocês vão ter que falar sobre isso também, que aí fecha o artigo científico com a atual situação do réu. Isso tudo que está no artigo científico, ele vai servir para vocês apresentarem o trabalho na sala de aula e apresentarem o trabalho na semana lá dos artigos, né, dos projetos integradores. Entenderam? Todos entenderam? Professor, posso fazer uma pergunta? Sim. Eu queria saber o seguinte, se a partir do caso que eu escolhi, se uma dessas etapas do artigo científico, se o meu caso não apresentar uma dessas etapas, eu abordo a etapa mesmo assim no artigo ou vai abordar todas as etapas? Então, isso que é o grande problema. Vamos dar um exemplo do ônibus 174. No caso do ônibus 174, o que aconteceu? O sequestrador, ele, dentro do ônibus, ele sequestrou todo mundo dentro do ônibus, certo? E aí, o motorista do ônibus conseguiu parar, ele, né, a linha do ônibus estava correndo, o cara sequestrando as pessoas ali, e ligaram para a polícia, conseguiram comunicar, a polícia no encalço deles, conseguiram parar um ônibus. No momento da parada do ônibus, o motorista conseguiu abrir as portas do ônibus, bastante gente correu. Só que aí, o sequestrador, ele pegou uma menina, e ela foi, né, a vítima do sequestro, tolheu a liberdade dela, e ela ficou com vítima de sequestro. Teve um atirador de elite, né, que foi um policial, que ele estava em posição para dar o tiro. Naquele momento, existia legítima defesa para este policial. Se ele atirasse e matasse o algoz, né, o sequestrador, eles estavam amparados pela legítima defesa, estavam amparados pelo estudante de licitude, que seria legítima defesa de terceiro, que é a menina. O problema é que quando ele atira, ele não acerta o sequestrador, passa de raspão, passa próximo dele, e o próprio sequestrador, ele estava com a arma em punho, e ele assusta e aperta o gatilho, mata a vítima. Neste momento, os policiais entraram e pegaram o sequestrador, colocaram ele numa viatura, e aí foram conduzir ele para a delegacia. Umas 2 quadras depois da apreensão, eles foram tentar algemar o sequestrador. Quando eles foram tentar algemar o sequestrador, ele se debateu dentro da viatura. O problema é que quando ele se debateu dentro da viatura, os policiais tiveram que conter ele. Só que eram vários policiais que foram conter ele e asfixiaram, e ele morreu. Só que, veja bem, neste caso aí, em que esse sequestrador morreu,
Os policiais, salvo engano, era 5 ou 6, os policiais, eles alegaram legítima defesa própria e legítima defesa de terceiro, certo? Porque existe a legítima defesa própria, existe a legítima defesa de terceiro, existe a legítima defesa de patrimônio. Neste caso, os policiais, eles alegaram a legítima defesa deles e de terceiro. Porque se eu estou aqui tentando algemar o cara, ele está tentando me agredir, ele está tentando agredir meu colega que é policial, com certeza eu estou tentando, naquele momento, eu estou legitimado a proteger a minha vida e a vida do terceiro, certo? Então, eles alegaram legítima defesa própria e legítima defesa de terceiro, que são os colegas que estavam tentando apreender. Então, neste caso aí, eles foram absolvidos sumariamente, né? A primeira fase do júri aconteceu normalmente, fase de investigação policial, depois denúncia, oferecimento da denúncia, o juiz recebe a denúncia, ação penal. Teve todo o trâmite da ação penal, recebendo a denúncia, resposta à acusação, citação, resposta à acusação, audiência de julgamento, e ao final, depois das alegações, né, por forma de memoriais, ao final, o juiz, nas 4 decisões, ele pega e dá a decisão de absolvição sumária. Então, acabou. Se ele deu a absolvição sumária, não tem segunda fase de júri, não tem mais nada. Não tem execução penal, não tem mais nada, certo? Vocês podem falar da atual situação deles, né, dos policiais, mas eles foram absolvidos sumariamente. Então, se o caso de vocês houver absolvição sumária, o trabalho de vocês encerra aí. Aí não tem a terceira etapa, que é a etapa de recursal, e não tem a quarta etapa, que é a etapa de execução penal. Entenderam? Então, neste caso, não vai ter as 4 etapas. Investigação policial, ação penal, fase recursal e execução penal, a fase de cumprimento de sentença. Entendeu? Fabi? Ela saiu? Bom, eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Tá todo mundo certo aí? Todo mundo vivo? Fala aí, pai. Uma pergunta para o Pozo aí. Professor, então nós vamos seguir esse roteiro aí que o Isso. está... Vai seguir isso aí, eu vou pegar o material dele, disponibilizar no Alvo e nós vamos aqui, na próxima reunião, vamos fazendo tudo aí dessa forma aí. Beleza. Ok, então. Obrigado. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês aí. Eu acho que a gente delongou um pouco aí, foi 11 minutos a mais, mas eu acredito que as dúvidas, né, principalmente quando a gente está aí um pouco distante, né, em razão dessa fase que nós estamos passando aí, mas eu acredito que o professor Rodrigo Pouso, ele de toda forma, ele vai tentar diminuir o impacto, né, desse distanciamento que nós estamos tendo aí. Mas tentem ser o mais disciplinados possíveis, tentem ser o mais perseverantes possíveis, porque, como o professor Rodrigo Pouso, eu também acho muito legal isso, ele dá aula de Direito Penal e dá aula de Projeto Integrador. Então, ele pode conciliar as duas matérias, entendeu? Ele pode, na aula de Direito Penal, falar sobre Projeto Integrador, e ele pode, na aula de Projeto Integrador, falar sobre Direito Penal. Então, isso é muito bom, isso é muito bom. Isso é um aprendizado que o Projeto Integrador, ele faz uma antecipação teórica e ele faz uma antecipação prática de conteúdos que vocês talvez não viriam na faculdade. Eu, particularmente, na minha faculdade, eu não vi relatório policial, na minha faculdade inteira, nem no estágio, nem nada. Eu não vi relatório policial, eu não tive acesso a um processo criminal na íntegra, como vocês estão tendo agora. Aproveite essa oportunidade que vocês estão estudando esse caso, aprendam ao máximo. Vocês vão ver que lá no 7º semestre, quando vocês vão, no 6º semestre, quando vocês forem aprender sobre procedimento, esse procedimento é um procedimento especial do Rito Tribunal do Júri, vocês terão muito mais facilidade para aprender quando vocês já viram na prática. Então, o projeto integrador, ele é perfeito, ele é fantástico, ele antecipa muita aula teórica, ele antecipa muita aula prática, né? Vocês já viram os elementos do crime, né, a árvore do crime, já viram o iter criminis,
já viram a régua processual de um processo criminal na íntegra, do início ao fim. Então, o que acontece? Vocês estão antecipando muita teoria, e principalmente, acho que o mais importante é vocês verem a prática, né, e fomentar em vocês, né, esse desejo de pesquisa, porque, queira ou não, a nossa vida acadêmica, ela não acaba com a graduação. Depois tem pós-graduação, depois tem mestrado, depois tem doutorado, tem pós-doc, enfim, a nossa vida acadêmica, ela não encerra com a graduação, ela começa com a graduação. Eu sei que tem muitas pessoas que falam que o projeto integrador é muito chato. Assim, pode ser que no início vocês tenham essa percepção, só que eu acredito que aqui no projeto integrador 3, ele é mais concreto, então fica mais bacana a pesquisa. Não que os outros projetos integradores sejam ruins ou sejam chatos. Não, cada um tem uma abordagem. Mas aqui, como é mais palpável, né, a gente consegue ter uma dinâmica melhor. Então, sim, aproveitem essa oportunidade que vocês estão tendo na pesquisa com o projeto integrador e aí tentem fazer o máximo. Não é porque a gente está distanciado que a gente, né, pode falar, vamos dar um álibi aqui, falar que, né, que essa distância acabou com o nosso projeto. Não, a gente tem que ter resiliência e a gente tem que fazer de um limão uma limonada. Vamos contornar essa situação aí. Em breve nós estaremos juntos. O professor Rodrigo Pouso está com vocês. Vocês têm meu Instagram, vocês têm aí acho que meu e-mail, depois o professor Rodrigo Pouso passa para vocês. E eu e o professor Rodrigo Pouso, nós estamos em turmas separadas, só que a gente tem o mesmo objetivo, a qualidade de ensino. Nós temos o mesmo objetivo, dividir conhecimento, proliferar o conhecimento, né? Fazer essa troca de conhecimento com vocês, tá? Eu estou disponível, o professor Rodrigo Pouso sempre, né, meu amigo, eu estou disponível para vocês. Eu acho que o primeiro contato que eu tenho com a turma de vocês, e vamos juntos, vamos vencer essa etapa que nós estamos passando aí de distanciamento, e vamos diminuir esse impacto do distanciamento, ok? Então, fico disponível aí para ajudar todos vocês, fico disponível ao professor Rodrigo Pouso, já vou mandar o material para ele agora, e aí vocês, né, fiquem à vontade para mandar aí os projetos integradores do professor Rodrigo Pouso, que ele vai orientando vocês. Se eu puder ajudar de alguma forma ou outra, meus canais de comunicação estão aí, e aí eu prometo que eu respondo o WhatsApp, que eu respondo lá no Instagram, eu fico disposto a vocês. Talvez eu não responda no mesmo dia, porque eu estou ao mesmo tempo orientando o TCC e orientando projetos integradores. Eu tenho 4 turmas, né? Então geralmente são aí 6 grupos em cada turma, são 24 grupos. Assim, de uma forma ou de outra eu estou tentando ir corrigindo e orientando a galera. Mas eu fico disponível para ajudar vocês, fico disponível para o professor Rodrigo Pouso. Foi um grande prazer estar com vocês aqui essa manhã. E se precisar, né, se o Rodrigo Pouso quiser mais tirar algumas dúvidas aí para a gente alinhar, né, as turmas, eu fico disponível. E aí eu estou aqui para ajudar todos vocês. Um grande abraço. Fico satisfeito em conhecê-los, uma satisfação enorme conhecer vocês e dividir essa parte da aula com vocês. Tá ok? Um abraço. Vou deixar o Rodrigo Pouso aqui encerrar a aula de vocês, que ele é o professor de vocês. Eu dei aí a minha contribuição e fico disponível para ajudar vocês. Um abraço para vocês. Rodrigo Pouso, é a sua vez. Obrigado aí, viu? Só responde isso aqui, aí eu finalizo aqui, ó. O Atos está perguntando assim, ó, que eu falei para ele, falei para esse pessoal, que agora complicou um pouquinho mais, porque agora está sem acesso, né? Aí eles estão perguntando como vamos fazer com as informações que não tem acesso, testemunha, investigação, vamos ter acesso muito superficial. E é um trabalho de pesquisa, né? Pitsu, queria que você desse como que você está orientando os seus alunos lá sobre isso agora, hein? Sobre ter acesso agora. Como Pessoal, é que é? É o seguinte, o professor Rodrigo Pouso já passou por isso também, e eu venho passando isso porque eu já estou no projeto integrador há 1 ano e meio, ó. Desde quando começou o projeto integrador, acho que tem 1 ano e meio. Então, veja bem, se vocês não encontrarem elementos para o relatório policial, se vocês não encontrarem elementos para o artigo científico, troca de caso, entendeu? A parte mais importante é a pesquisa. Se vocês pesquisarem e não encontrarem elementos,
troca de caso. Olha um caso que vocês não vão achar elementos, quando envolve menor, da Isabela Nardoni. Da Isabela Nardoni, houve muita dificuldade em achar materialidade. Por quê? Porque a vítima era menor. Do Champinha, houve muita dificuldade de achar elementos de autoria, participação e materialidade, porque o Champinha, à época, ele era menor de idade. Então, tomem cuidado com o caso que vocês vão pesquisar. Por quê? Dependendo do caso, vocês não vão achar informações. Então, se não achar informações, troca de caso que dá tempo. Vocês são em 10 pessoas. Então, vocês têm que agir juntos. Se tiver um sanguessuga, se tiver um vampirinho aí, tira ele do grupo, entendeu? Provavelmente... Isso que eu falo para eles. Isso que eu falo para eles. Não tá fazendo, tem que tirar. Isso. Então faz o seguinte, divide aí o artigo científico, vamos colocar, 4 pega relatório policial. Beleza, esses 4 tem que se virar, tem que ir atrás de elementos de crime, tem que ir atrás de indício de autoria, participação, prova documental, prova testemunhal. Os outros 6 vão falar sobre as 3 etapas do artigo científico. Fato típico, elementos do crime, intercrimes e regra processual. São 6 pessoas para pegar 3 tópicos. Se cada 2 pessoas pegar um tópico, vai vencer rapidinho. Mas se não acharem elementos, troquem de título, troquem de tema de crime, de fato. Entenderam? Então, assim, não fiquem batendo cabeça. Vocês têm site jurídico, vocês têm o site da própria... Vamos supor que o caso seja de Mato Grosso. Eu não indico o caso de Mato Grosso, por quê? Porque não tem repercussão nacional. Eu indico somente casos de repercussão nacional porque tem mais acesso a documentários, a site jurídico, a site mesmo, de informações em que possa ter. Netflix tem bastante documentário. Às vezes, dependendo do caso, tem documentário do próprio perito que fez a perícia. Vocês podem colocar o relato do perito lá, certo? Então, claro, que um efeito formiguinha em que cada um vai trazendo uma informação. Mas vocês têm que pesquisar, todos têm que pesquisarem. Não achou elementos, não achou informações, não achou provas, troca de caso. E aí, galera, mais alguma pergunta? Para a gente alinhar isso aí? O Atos está falando que tem poucos integrantes. Tem gente que fala, eu prefiro fazer sozinho. Eu, particularmente, não faria isso. Porque você fazer um relatório policial, você fazer um artigo científico e apresentar sozinho é pesado. Isso não é um trabalho, é um projeto. E um projeto para fazer sozinho, você vai ralar. Mas eu já falei para eles, não tem como fazer sozinho. É um projeto integrador, tem que ser de grupo. Não tem jeito isso. No caso do Atos, pega pessoas aí que estão perdidas e coloca no grupo, entendeu? Só que pessoas de futuro, né? Porque você coloca um sem futuro no grupo, ele não vai pesquisar. Aí lascou. Entendeu? Eu acredito assim, não tá rendendo o grupo, tira ele vai ter que fazer sozinho. Aí é a hora que ele vai falar, não, peraí, sozinho não dá, não. Vou ter que entrar no grupo e vou ter que trabalhar, certo? Porque assim, para reprovar de projeto integrador, a pessoa tem que fazer força, né? A pessoa tem que querer reprovar de projeto integrador, porque não tem... Ela só vai reprovar por falta, no caso agora não está tendo presença, e só vai reprovar se ela não participar, certo? Não participar do grupo. Aí ela é tirada do grupo e provavelmente vai ficar sem grupo e vai reprovar, certo? Mas no mais não tem chance de reprovação, não. Tá. Mais alguma pergunta aí? Que Mitsu tá aí disponível. Tá, beleza. Mitsu, primeiramente aí, ninguém falou nada, né? Não tem, acho que tá tranquilo. Primeiramente, viu, Mitsu? Obrigado. Mais uma vez agradeço aí a sua participação. Sabe que você pode contar comigo, você é meu amigo pessoal, é colega de trabalho. Fora de lá também somos amigos aí. Conte sempre comigo. Obrigado aí por fazer parte aí dessa aula hoje. Para alinhamos aí, começamos a falar a mesma língua aqui agora, porque antes, quando veio com essa pandemia, mudou, mas desde o começo eu e o Mitsu sentamos lá, traçamos, ele começou lá a escrever, pegou, e aí colocaram nós nesse projeto integrador 3, eu e ele, que nós somos do penal, traçou, fizemos lá, o plano de ensino é o mesmo, o material também é o mesmo, só tinha mudado isso aí, eu pedi o completo e ele pediu. Depois ele já antecipou, já falou, vou fazer só porque
só o relatório, por causa disso aí, tá? Mas, Mitsu, obrigado, agradeço aí em nome da turma, em meu nome, muito obrigado aí, foi de grande valia aí a sua explicação, agora estamos todos alinhados, e aí, correndo aí, eu vou precisar sim, eu já quero que você já mande o material para mim agora, eu vou mandar para eles aqui, e aí eu vou marcar com eles a aula para frente, e esse acompanhamento com a turma nós vamos fazer agora toda a aula, né? E se quiser participar, sempre está convidado. Pai, você sabe que comigo não tem essa nhenhenhé, não. Ó, Beleza? qualquer dúvida aí, se vocês precisarem, hoje é quarta-feira, na quarta-feira que vem, vocês vão me encontrar de novo aí. Se precisarem de mim na quarta-feira que vem, ou na outra quarta, ou sei lá, se precisar de mim, eu estou disponível aí, eu ajudo vocês na pesquisa. Na pesquisa não, né? Porque tem aluno que pega e fala, professor, dá uma olhada nesse caso aí, vê se eu consigo achar prova. Aí você tá de sacanagem, né? Quem tem que pesquisar é o grupo. Não adianta vocês pegarem, que nem vários alunos pegou, copiou o link de um caso e mandou para mim no WhatsApp. Professor, pesquisa aí para mim, vê se esse caso tem prova. Pô, tá de sacanagem, né? A gente tem geralmente 8 grupos em cada, 6, 7 grupos em cada. Rodrigo, eu te ligo agora, pode ser? Eu tô na aula. Pode. Sim. Não, eu tô falando com o Rodrigo Belloni. Beleza, Belloni? Te ligo agora. É que ele tá. Não, eu já falei com ele, ele tava achando que você não tava dando. Eu falei, não, Mitsu tá comigo aqui, pô. Aí, o que acontece? A pesquisa é do grupo, não do professor. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que pesquisar e montando o relatório policial e montando o artigo científico e envia para o professor Rodrigo Pouso. Aí ele só corrige. Mas se vocês, imagina, 8 grupos, mandar para o professor Rodrigo Pouso, para ele falar, ó, vê aí, professor, vê se tem provas. Não, nem aí, passa, ele sabe que nem olha desse jeito assim. Não, aí não dá, aí fica mais difícil, né? Mas no mais é isso, galera. Se precisarem de mim, eu tô aí. Professores, parabéns aí para vocês, tá? Porque a gente sabe que e sempre existe uma questão de, às vezes, meio que ciúme, meio que, eu que vou falar, não sei o que lá. Eu tô vendo assim que entre vocês aí tá de primeira, os dois bem alinhados, bem comprometidos. E parabéns aí pela atitude aí, viu, professores? Gostei muito. Valeu a aula dos dois. Ninguém pode falar assim que a aula de um é melhor do que a do outro. A atitude de vocês dois já mostra que o comprometimento de vocês com o trabalho e com os alunos é de suma importância para vocês e a gente fica muito agradecido, tá? Parabéns. Obrigado, Wilson. Eu e Mitsu não tem essa historinha, né, Mitsu? Não tem. Esse negócio não tem. O importante é levar conhecimento. O importante de tudo aqui é os alunos, entendeu? Ainda mais nessa situação aí, não tem essa história. Em nenhum momento eu falei para ele, você vai falar, você não vai falar. Eu falei, não, Mitsu, entra lá, fala, explica, tem que ser assim, e pronto, não tem essa vaidade comigo, o Mitsu, pelo menos, não existe. Para mim, não existe. É tranquilo, isso aí a gente supera juntos. Bom, galera, eu acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa para falar aí, Tito? Cara, não, só se galera, tem alguém aí que eu vou encerrar a gravação para ficar gravado, né? E aí eu coloco lá no Ava também. Alguém tem alguma dúvida? Então, aqui. Se não tiver, é isso aí mesmo. Acho que não tem, não, Mitsu. Você gravou? Boa tarde aí, bom resto de semana. E até quarta-feira que vem. Até quarta-feira que vem, Wilson. Tá, Mitsu, já manda um e-mail para mim, que tudo isso aí já vou fazer agora pela manhã, todo esse negócio de Ava, esse negócio aí. Já vou mandar agora.